Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que alegria, imensa satisfação poder estar aqui de volta para nós juntos meditarmos mais um pouquinho no texto bíblico. Levítico capítulo 20, parte 2, episódio número 418. Esta que é a quinta temporada, estamos vendo o quinto livro da Bíblia, que fantástico. 418 episódios, uma média de... Vamos fazer uma pequena continha aqui. 16 minutos de cada um. Nós temos 6.688, mais ou menos, aqui, minutos de estudo bíblico para você. Livro de João, livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, que estamos caminhando para o final. Evangelho de São João, Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo da Bíblia. Aqui você não vai encontrar nenhum curso teológico que te ofereça um estudo sequencial da Bíblia. Sabe por quê? Porque isso aqui vai durar, pelos meus cálculos, entre 12 e 15 anos para ficar pronto, do jeito que eu estou fazendo e no ritmo que eu estou fazendo. E esses dias me perguntaram quanto que eu ganho com podcast, se podcast dá dinheiro. Eu já tive proposta de colocar propaganda no meio do podcast para monetizar e gerar dinheiro, mas essa não é a minha intenção aqui. Deus, ele tem cuidado das minhas necessidades e eu não preciso vender a palavra de Deus e espero nunca precisar, porque, sabe, vai perder o propósito, vai perder a minha razão de estar aqui. Então, em maio, dia 2 de maio, vai fazer 2 anos que estamos fazendo esse trabalho pela misericórdia de Deus e o Senhor tem nos ajudado aí a fazer com toda a dedicação, trazendo para você mais de 20 anos de conhecimento bíblico e junto com muitos comentaristas bíblicos aí, onde nós se debruçamos por cerca de 100 comentaristas para nós podermos embasar todo o nosso estudo aqui, tá bom? Então era só isso que eu queria falar, um momentozinho de desabafo aqui e é isso. Mas por que você prega então? Eu gosto de pregar, eu amo pregar, não cobro para pregar e... Sabe por que eu prego e por que eu ensino? Porque isso aqui é algo que não tem preço, não é mensurável, não é calculável o valor disso aqui, porque tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço. Agora, só para terminar essa introdução que foi muito longa hoje, o melhor lugar para estar, gente, é no centro da vontade de Deus. E é assim que eu me sinto quando eu estou aqui falando da palavra de Deus, porque eu sei que ela transforma vidas, tá bom? Só esse detalhezinho aí, eu não costumo falar muito da minha vida, porque o intuito aqui é falar do texto bíblico, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Os homens, eles reivindicaram o poder de obter acesso extraordinário ao mundo espiritual ou um conhecimento sobre-humano do futuro. E se impuseram a curiosidade desgovernada de seus vizinhos. A presença de tais trabalhadores na magia, ela é quase universal, quando o texto aqui vai nos citar isso. Dificilmente existe um absurdo muito flagrante nesses termos. É uma falsidade palpável demais para ser desacreditada por todos. Deixe o impostor ser apenas confiante e pretensioso o suficiente e ele encontrará um número que ouvirá com avidez e acreditará sem questionar ou provar. Aqueles que praticam, eles logo se impõem e eles passam a acreditar que são realmente admitidos nos segredos do outro mundo e são vítimas de sua própria malandragem. Aquele que com egoísmo culpado enganaria seus semelhantes, logo enredará o pé em sua própria rede e perecerá em sua própria armadilha. Salmos 7,15 nos ensina isso. Salmos capítulo 9, versículo 15 também nos apresenta lições semelhantes a essa.
Aqueles que ouvem a sua voz acreditam que estão mantendo relações com o céu ou estão recebendo instrução daqueles sobrenaturalmente dotados, quando a verdade é que eles estão lidando apenas com homens que são extraordinariamente perversos e que só deveriam ser ouvidos para serem desconsiderados ou denunciados, generalizando aqui em sua grande maioria. Neste livro aqui de Levítico, Deus ele proferiu e repetiu sua proibição divina e fortaleceu a sua lei, atribuindo as penalidades mais pesadas à desobediência. Eu até colocarei meu rosto contra essa alma, é uma das expressões que encontramos aqui. Lá estava sua casa, e lá estavam seus profetas para recorrer. Passar por cima deles para consultar pretendentes e impostores era abandonar a Deus e ir prostituir-se. O texto fala dessa forma, usa essa expressão, prostituir-se atrás de outros seres e de outras coisas. Os filhos de Israel, eles tinham tanto acesso ao mundo espiritual e tanto conhecimento do futuro quanto era bom para os homens. Não estava o próprio Deus em sua presença, em presença manifesta, em graça reveladora no acampamento deles. Ele não estava falando com eles sobre o futuro que estava diante deles. Ele não estava pronto para dar-lhes profetas que não os imporiam com mentiras vergonhosas, mas os guiariam com a palavra da verdade. Nós também temos tudo o que precisamos sem recorrer às artes sutis e espiritualistas. Nós temos a palavra de Deus em nossas mesas, em nossas mentes, os conselhos devotos de homens sábios e santos, a orientação prometida do Espírito de Deus. As artes fictícias, elas são pecaminosas e ilusórias. A sabedoria que vem de Deus não é apenas boa, mas suficiente. Seu sangue cairá sobre eles, seu sangue cairá sobre eles. Versículos 13, versículo 16, versículos 27 desse capítulo 20 de Levítico. Essas palavras têm um significado mais profundo do que uma mera repetição da frase ele será morto. Foi o sangue do animal que fez expiação pela alma, Levítico 17:11. Foi o sangue derramado, portanto, que foi associado em pensamento com a penalidade devida ao pecado. Agora veja, seu sangue estará sobre ele, essa expressão quis dizer que a sua penalidade repousaria sobre ele. Não seria suportada e levada pelo sangue da vítima substituída. Em outras palavras, ele levará a sua iniquidade ou a penalidade de sua iniquidade ele mesmo. Sempre houve e sempre haverá no mundo os imperdoáveis homens, como Caim, que carregam sobre si a marca de uma ofensa imperdoável. Filhos e filhas que erraram e não foram reconduzidos ao amor paternal. Criminosos que perderam lugar na sociedade, que não têm esperança de se recuperar. Miseráveis desamparados que pecaram tanto contra a sua consciência que não podem perdoar a si mesmos e se abandonaram a um terrível desespero. Mas e o perdão divino? Ou a recusa em perdoar? Entenda, nós somos ensinados aqui que este foi o fim de todas as ofertas pelo pecado e pela culpa no dia da expiação. Todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões foram levadas para a terra desabitada, para o deserto do esquecimento. Levítico capítulo 16, versículo 21 e 22. Os que praticavam atos vergonhosos de idolatria ou imoralidade não podiam trazer oferendas ao altar. Eles não podiam procurar misericórdia, nenhum sangue de expiação estava valendo. Seu sangue estava sobre eles. Eles morreram diante do Senhor. Sob o Evangelho, a misericórdia é oferecida para os piores transgressores, se houver arrependimento e fé. Eu disse pecados imperdoáveis ali com ironia. Veja que Deus, Ele é capaz de perdoar. Embora exista um que nós vamos ver daqui a pouco, que o texto bíblico diz que é imperdoável.
Então veja que sobre o Evangelho a misericórdia é oferecida para os piores transgressores, se houver arrependimento e fé. O único pecado imperdoável, Marcos capítulo 3, versículo 29, você pode ler lá, é um pecado que consiste naquele endurecimento de coração contra a influência do Espírito. Mas onde há arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo, há uma porta aberta para o reino da misericórdia de Deus para a vida eterna. Nenhuma ofensa odiosa, hedionda, nenhuma multiplicidade de transgressão bloqueia o caminho, porque por ele todos os que creem são justificados de todas as coisas, das quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos capítulo 13, versículo 39. Na luz, em plena luz do privilégio e da oportunidade, há milhares de homens que não encontram porque não buscam a misericórdia e a amizade de Deus. Eles vivem sem perdão, seu sangue está sobre eles, eles passam pela vida com um sentimento opressivo de condenação sobre eles, excluindo-se da mais pura bem-aventurança espiritual, voluntariamente inadequado para o serviço mais alto que o homem pode prestar ao seu irmão ou semelhante. Levítico capítulo 20, versículo 23, fala um pouco desse desagrado de Deus conosco. Ele diz: eu os abominei. Deus abomina o homem? O Criador a sua criatura, o Pai a seu Filho? Devemos entender que o Senhor, que é clemente e cheio de compaixão, lento para a cólera e cheio de misericórdia, sente uma aversão real por aqueles seres com quem ele está tão próximo e intimamente relacionado. Aqueles espíritos humanos que ele formou para si mesmo, para refletir a sua própria imagem, desfrutar de sua própria bem-aventurança imortal. A palavra nos assusta, pode muito bem nos alarmar e sugere a pergunta: é possível que também nos tornemos de tal forma que nosso Deus seja compelido a olhar para nós com desagrado e aversão? Deus odeia o pecado e ama o pecador. A gente fala isso. É verdade, é verdadeiro. No entanto, preste atenção, essa frase não cobre toda a verdade do caso. Deus, ele tem misericórdia do pecador e procura salvá-lo. Mas ele também está descontente com ele. De qualquer coisa como malignidade ou má vontade, nos regozijamos em saber que o santo e gracioso é absolutamente incapaz, mas somos obrigados a acreditar que ele sente um ressentimento sagrado contra aqueles que violam as suas leis. A Escritura afirma claramente que sim. Portanto, eu os abominei. Deus está zangado com os ímpios todos os dias. Salmo número 7, verso 11. O Senhor ficou muito descontente com seus pais. Zacarias 1:2. Eles irritaram o seu espírito. Isaías capítulo 63, versículo 10. Ele olhou para eles com raiva. Marcos capítulo 3, versículo 5. Para os que obedecem à injustiça, Deus renderá indignação e ira. Romanos capítulo 2, versículo 8. Evangelho diferente do que temos ouvido hoje em dia, que muitos não conseguem aceitar. É impossível separar totalmente o agente do ato. Um ato não tem nenhuma qualidade além da disposição e do caráter daquele que o pratica. Se nossa indignação é despertada por qualquer ato vergonhoso, é porque alguém cometeu o que é errado. E nosso sentimento deve se estender tanto ao perpetrador quanto ao crime. Não podemos ver nossos próprios filhos trazendo o que é culpado sem ficar descontentes com eles. Bem como ficar indignados com o mal que fizeram, nossos sentimentos de raiva santa, indignação, pesar justo, etc. podem não ser precisamente idênticos com aqueles que estão no coração de Deus.
quando ele despreza os pecados de seus filhos humanos, mas eles respondem a eles se correspondem com eles, eles nos permitem entender como ele, nosso Pai divino, se sente em relação a nós quando fazemos coisas que são ofensivas e dolorosas aos seus olhos. Vamos colocar bem no coração que pela contínua rejeição de suas propostas de misericórdia e reconciliação em Cristo Jesus, estamos ofendendo, desagradando, entristecendo a Deus. Esses nossos pecados, eles estão atraindo sobre nossas próprias almas a terrível raiva, o grande desagrado daquele Todo-Poderoso em que vivemos, que tem a nós mesmos e nosso futuro em sua mão direita de poder. Embora Deus rejeite o pecado e esteja divinamente descontente com o pecador, Ele ainda tem misericórdia e deseja e faz por onde salvar o pecador. Ele condena, mas convida. É Israel, meu filho querido. Jeremias 31:20. Desde que falei contra ele, ainda me lembro dele sinceramente. Como um pai humano por seu filho perdido ou filho errante, apenas com um amor incomensuravelmente mais profundo, ele anseia por seus filhos rebeldes e sai para recebê-los em casa quando, voltando para si mesmos, eles voltam para ele. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24, a parábola do filho pródigo. Levítico 20:24, uma terra que mana leite e mel. Deus deu aos israelitas uma excelente herança quando os conduziu à terra da promessa. Pela beleza, variedade de cenário, fertilidade, etc. Era tudo o que se poderia desejar. Deus disse a Israel a respeito do país dos cananeus: e herdareis a sua terra, e vô-la darei para que a possuas. Ele pensou bem em tirá-lo de seus antigos ocupantes e entregá-lo a eles. Havia, sem dúvida, as melhores razões para essa troca, mas Jeová evidentemente assumiu seu direito perfeito de dispor como lhe parecia bem. Eu sou o Senhor teu Deus, que te separei de outras pessoas, versículo 25, por seus hábitos diários e costumes sociais. Os judeus foram impedidos de ter relações sexuais com outras pessoas, os casamentos mistos eram estritamente proibidos, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, com pessoas que eram de outras nações, eles deveriam manter uma separação de todas as nações vizinhas. Meus queridos, o serviço consciente de Deus, nosso Salvador, envolve alguma separação de nossa parte. Nós temos que nos separar. Escute isso, temos que nos separar daquelas pessoas e coisas cuja associação seria prejudicial à causa de Cristo. É dura a palavra, mas é verdadeira. É necessário. Tá bom? Não estou trazendo nada novo além do texto bíblico aqui para você. A gente se encontra no próximo episódio. A gente vai continuar estudando o texto bíblico da forma que ele é. Claro, objetivo. E as nossas vidas estão sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, muita coisa legal, interessante, muitos princípios, algumas coisas que ficaram lá no Antigo Testamento, mas que traz muitos princípios, quase não sai aqui no final, Jesus amado, muitos princípios para as nossas vidas ainda nos dias de hoje. Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.